O que no início parecia apenas um conflito entre o governo americano e um ditador na Suprema Corte brasileira com um presidente corrupto na presidência, escalou para uma proporção que até pouco tempo atrás era inimaginável. Então assim, a situação está piorando e piorando rapidamente. Aquilo que eles diziam que tinha uma química, então não tem química nenhuma. O Marco Rubio deixou claro, só vai ter negociação na hora que o Moraes cair. A qualquer momento ele vai ser capturado. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Não adianta tentar dormir todas as noites em um lugar diferente. Ele tá num nível de desespero tão grande que todas as noites ele dorme em um lugar diferente para não ser pego de surpresa. Foragido na lista vermelha da Interpol é preso no aeroporto de Manaus. Isso mesmo. Um foragido haitiano de identidade não divulgada foi preso suspeito de envolvimento em um crime de estupro de vulnerável no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona oeste de Manaus, nesta quarta-feira. O suspeito constava na lista de difusão vermelha da Interpol. Fachin visita a penitenciária e prestigia teatro de detentas trans. É isso mesmo. O presidente do STF, Edson Fachin, visitou o presídio de João Pessoa e assistiu a uma peça de teatro de detentas trans. Ao longo da visita, Fachin observou as condições físicas e sanitárias da unidade, conversou com internos e servidores e lançou oficialmente o primeiro mutirão nacional de habitabilidade, parte do programa Pena Justa Reforma. A iniciativa busca aprimorar a infraestrutura e a ambiência do sistema prisional, justificado por ele como um reconhecimento da calamidade nas prisões brasileiras. Trump diz que Estados Unidos vão realizar ação terrestre na Venezuela em breve. Isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa quinta que vai realizar ações militares em terra contra cartéis. Ao citar Venezuela, o presidente disse que o assunto deve ser discutido no Congresso. O anúncio foi feito um dia após o bombardeio de uma embarcação no Oceano Pacífico, o 9º ataque do tipo ocorrido na América do Sul. Em conversas com jornalistas, Trump afirmou que não precisará pedir ao Congresso para uma declaração de guerra e uma invasão no território venezuelano. E afirmou que as operações irão continuar. O que no início parecia apenas um conflito entre o governo americano e um ditador na Suprema Corte brasileira com um presidente corrupto na presidência, escalou para uma proporção que até pouco tempo atrás era inimaginável. E eu vou explicar o que aconteceu. Ao longo desses últimos meses, Donald Trump e o governo, os seus secretários de Estado, têm recebido relatórios, denúncias e provas de que a esquerda, não só no Brasil, mas a esquerda na América Latina, não é apenas um grupo de pessoas com a visão de mundo oposta à direita e a conservadores. Não. A esquerda na América Latina é um braço do terrorismo e do narcotráfico que envia toneladas de drogas para os Estados Unidos. Nós temos aí a denúncia do Carvajal. Ontem, numa comissão lá no Congresso, teve a denúncia do Marshall Billingsley, que foi um subsecretário de combate ao terrorismo, mostrando que o tráfico na América Latina financiou a esquerda e colocou em posições de poder as principais figuras da esquerda em vários países. Nós temos Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Evo Morales na Venezuela, Maduro, Gustavo Petro e vários outros nomes da esquerda que chegaram ao poder porque foram financiados pelo tráfico. Isso mudou completamente a visão que o governo americano tinha em relação à diplomacia com países da América Latina. Bom, só para você ter uma ideia, o Maduro e o Gustavo Petro estão tão desesperados por entenderem que agora eles não vão ser tratados mais como chefe de Estado. Eles serão tratados como narcotraficantes. Maduro já está tentando fazer um acordo, falando que vai entregar o governo daqui a 3 anos, vai deixar o vice assumir e não vai pedir reeleição. Trump já recusou. Maduro sabe que a qualquer momento ele vai ser capturado. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Ou ele será capturado ou ele vai ser abatido. E não adianta tentar dormir todas as noites em um lugar diferente, porque é isso que o Maduro está fazendo. Ele está num nível de desespero tão grande que todas as noites... Deixa eu aumentar aqui. Todas as noites ele dorme em um lugar diferente para não ser pego de surpresa com uma bomba na cara. O Gustavo Petro foi nos Estados Unidos, no evento da ONU, e pegou um alto-falante e pediu para o exército americano desrespeitar o Trump. Olha o desespero que ele está. Ele pediu
para o exército americano não obedecer às ordens do Donald Trump, porque ele sabe que em breve vai ter ordem também de abater ou capturar mais um narcotraficante, que é o Gustavo Petro. Aí o Gustavo Petro, numa entrevista, falou que vai derrubar o Trump, vai, tipo assim, exterminar o Trump. Olha a resposta que o Trump dá. What? He said that if you won't change, then perhaps you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat? Well, he's a thug. Aqui ele tá falando do Gustavo Petro da Colômbia, amigo do Lula, que quer legalizar a coca. Bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia, the country Colombia. Also, the school Colombia. No, we settled. We made a settlement with him. But no, he's a thug, and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia. They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. And he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. O que ele entendeu? E isso aí está mais do que provado. A Venezuela e a Colômbia são os países que produzem as drogas. Muitas são enviadas diretamente. Ele não chegou ao ponto ainda de entender que quem envia e distribui as drogas para o resto do mundo é o PCC e o Comando Vermelho, que aqui no Brasil faz campanha para o Lula. Agora, sabe a química entre o Marco Vieira e o Marco Rubio? Olha a química aí virando veneno. There is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that. Bom, que ele deixou claro, quem desrespeitou a soberania de quem foi o Alexandre de Moraes quando ele fez essas ações contra cidadãos americanos que estavam postando no território americano. Então não tem química nenhuma. O Marco Rubio deixou claro, só vai ter negociação na hora que o Moraes cair. And that's what, we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Aí para você ver que tem um ponto final nisso tudo, né? Lula está na Indonésia, num evento diplomático, e faz campanha falando que vai ser candidato. Durante a fala dele, aquela verborragia dele, Lula compra mais briga com Donald Trump. O que o Donald Trump falou em diversos momentos? Que ele não vai aceitar, ele falou, vou comprar uma briga tarifária mesmo com os países que lutarem contra o dólar sendo usado como moeda internacional. Todos os países minimamente sensatos do mundo recuaram e falaram, beleza, tranquilo, vamos continuar usando o dólar. Aí vai o Lula no evento da Indonésia e fala isso aqui. Comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. O problema que ele não sabe é que o dólar é usado por ser a moeda mais estável do mundo. Não tem como levar a sério as moedas do Brasil, da Indonésia, pela sua volatilidade. Um dia vale muito, um dia vale pouco, um dia não vale nada. Então como é que você vai negociar internacionalmente com moedas que não têm um valor estável? O dólar tem um valor estável, tem o seu lastro em ouro. Então é difícil você não negociar em dólar, porque você tem um dólar que vale aqui, vai valer o mesmo tanto em qualquer país do mundo que você for. O real não. A moeda da Indonésia não, mas o que ele quer, na verdade, é enfraquecer os Estados Unidos. Ele quer comprar uma guerra. Lula percebeu que o que o salvou foi a guerra com os Estados Unidos. É onde ele conseguiu melhorar um pouquinho a sua aprovação. Na cabeça dele, quanto mais ele piorar a situação da guerra com os Estados Unidos, melhor vai ser a aprovação dele, mais chance ele vai ter de se reeleger, mesmo que seja reeleito em um país completamente devastado, excluído, banido do resto do mundo, do sistema financeiro, sendo visto pelo mundo como uma ditadura, assim como a Venezuela, assim como está sendo agora a Colômbia com Gustavo Petro. Então, assim, a situação está piorando e piorando rapidamente. Aquilo que eles diziam que tinha uma química, vamos ser sinceros aqui, a verdade, a reunião foi clara. Não tem negociação sobre nenhum aspecto
enquanto o Alexandre de Moraes continuar perseguindo a oposição, transformando o Brasil numa ditadura, executando, aumentando ainda mais esse lawfare, que é a instrumentalização da justiça como uma arma política. Enquanto isso continuar nesse sentido, a conversa não vai se adiantar. E o Lula quer piorar a situação. Aí vamos lá. Trump já pegou o Maduro, já vai para cima do Gustavo Petro. O próximo que vai levar também é o Lula. Imagina na hora que fica provado que Lula recebeu dinheiro do narcotráfico da América Latina, da Venezuela, e que o PT foi financiado por esse dinheiro e por isso eles chegaram ao poder. Sabe o que vai acontecer? Donald Trump não vai reconhecer Lula como legítimo presidente do Brasil. Aí a situação vai tomar vai tomar um nível desconhecido que não tem nem como fazer especulação. Tá todo mundo olhando o que pode acontecer juridicamente, falando, mas pode isso, pode aquilo, a conta não fecha. Vamos lembrar de uma coisa? Veja só. O processo do presidente Bolsonaro está chegando ao fim. Todo mundo sabe disso. Por quê? Está na primeira turma e o relator da primeira turma é o ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, todo e qualquer recurso, Pitoli, que fizerem, cairá primeiro para o Alexandre de Moraes. E o recurso, é importante falarmos disso, tá? As pessoas acham que se faz um recurso, o recurso é julgado. Não. Primeiro o recurso tem que ser admitido. Então primeiro se faz um exame de admissibilidade. Então todo recurso é dirigido ao relator. O relator faz uma triagem, um filtro. É exatamente isso. E o Alexandre de Moraes vai fazer o seguinte: vem o embargo de declaração, vão analisar. Embargo de declaração normal. A grande discussão começa nos infringentes. O que são os embargos infringentes? Havendo uma divergência no quórum, cabe um recurso da turma para o plenário. A turma são 5, o plenário são 11, contando com o presidente. Só que para admitir se vai julgar ou não vai julgar, o Alexandre de Moraes vai fazer a primeira análise. Ele vai repetir aquilo que ele decidiu no caso da Débora. Ele vai dizer exatamente assim, quando a defesa do Bolsonaro fizeram infringentes, porque teve uma divergência, né? Ficou 4-1 com o Fux. Ele vai dizer o seguinte: não é cabível um infringentes, não conheço do recurso. Então ele vai barrar na admissibilidade. E aí? E aí que vai caber novo embargo de declaração, pode transitar em julgado com facilidade. O que faz quando transitar em julgado? O que é transitar em julgado? Não cabe mais recursos. Então você olha para aquele tabuleiro e você fala, meu Deus, não há mais o que fazer, vamos para a prisão. Porque daí inicia a fase de execução. O processo penal ele é assim, fase pré-processual, que é inquérito, fase processual, que é onde estamos, onde cabem até recursos, e a fase de execução, que é quando não cabe mais recursos. Só que na fase de execução, admite-se aquilo que chamamos de revisão criminal, que não é um recurso, é uma ação. É uma ação ordinária, a revisão criminal. Podemos chamar até de remédio constitucional, tá? A revisão criminal não é um recurso. É uma ação, por quê? Eu venho, após o trânsito em julgado, e falo para o órgão jurisdicional. Eu falo para a justiça. Teve alguns problemas no meu processo, ou até surgiu uma prova nova. Acontece muito revisão criminal, o seguinte, Pitoli, o cara está condenado, né? Então foi condenado por ter matado a vítima. Está lá cumprindo pena, a vítima aparece na praça tomando um chimarrão. Pera lá, a vítima não estava morta? Então, a revisão criminal, surgiu uma prova nova. Mas questões de nulidade também admite a revisão criminal. E aí vai começar a grande confusão. Então, esse processo estará em cima disso. Ou a rescisória agora, que é por causa da divergência criada pelo Fux, e leva esse caso para o plenário, o Moraes não vai aceitar. Porque no caso da Débora, ele disse, tem que ter 2 divergências. Uma divergência só não admite a rescisória. Um grande erro. Artigo 333 do Regimento Interno fala em divergência. Não fala 2 divergências. Né? O juiz pode interpretar a norma? Deve, mas não pode criar a norma. Estaria criando em prejuízo do acusado. Mais um grande erro. Perfeito. O que vai acontecer? Transitado em julgado, vem a possibilidade de revisão criminal. Eu vejo que a principal tese da revisão criminal é o seguinte. Eu sofri um prejuízo. Olhem só. Qual o prejuízo que você sofreu? Eu não tenho prerrogativa de foro,
Eu deveria ter julgado em primeiro grau, ter sido julgado em primeiro grau, igual o Lula. O Lula era ex-presidente, por isso esteve nas mãos do Sérgio Moro. Eu deveria ter sido julgado em primeiro grau. Eu fui julgado no STF, deveria ter sido julgado no pleno, fui julgado na turma, e não me foi assegurado o duplo grau de jurisdição, que é o direito de recorrer. A todos, Pitório, deve ser assegurado o direito de revisão da sentença. E ao presidente Bolsonaro não foi assegurado, e não será assegurado, o direito de revisão. Então você vem com uma revisão criminal. Aí começa a confusão. Nunca houve essa situação no Brasil. Por quê? Porque pela primeira vez nós temos um caso de prerrogativa de foro na primeira turma. Eu explico. Qual que foi o enjambre, a chicana jurídica que fizeram? Quando você fala em prerrogativa de foro, você leva o caso para o STF. Então eles disseram o seguinte: o caso do Bolsonaro é do STF. Por quê? Porque ex-presidente agora tem prerrogativa de foro e trazem para o STF. Só que o regimento interno sempre disse o seguinte: caso de prerrogativa de foro é plenário. Como eles queriam o caso muito rápido, eles alteraram o regimento interno em 2023 e mandaram prerrogativa de foro para a primeira turma. Isso nunca existiu. Então nós temos pela primeira vez um caso de prerrogativa de foro sendo julgado na turma. O que acontece? A revisão criminal contra uma decisão da turma vai para outra turma. Então nós estamos na primeira turma, nas garras do Alexandre de Moraes. Transitado em julgado, as defesas virão com uma enxurrada de nulidades, pelo menos 150 nulidades, né? No mínimo, né? E virão com uma revisão criminal. A revisão criminal é protocolada, o presidente do tribunal, então não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, o presidente do tribunal manda para a segunda turma e vai para uma distribuição, a não ser a minha. Se eu vir a fazer uma revisão criminal, o meu caso já tem um prevento, que provavelmente será o André Mendonça. A discussão também. Chiquinho, porém, doutor, me desculpa me interromper nesse caso. Aquele recurso que o senhor entrou, não sei se foi um não mandado de julgou segurança, ainda, Boro. mas nesse caso ele chegou a receber, ele já é considerado prevento? Não, ele está sentado em cima ainda. Mas se ele se manifestar e receber, aí sim que ele passa a ser o prevento ou não? Já tem uma prevenção nesse caso? Perfeito, mas ele está deixando... qual que é a visão, qual que é a leitura que eu tenho desse caso do meu mandado de segurança que está com o André Mendonça? É a carta na manga dele. Provavelmente alinhado ali com o mesmo entendimento do Fux. Ele não acatou o meu mandado de segurança e nem negou, porque está aqui, aguardando o momento oportuno, né? Como respeitar o ministro nesse ponto. Então, veja, faz a revisão criminal, que no cível é a tal da rescisória, praticamente semelhantes, né? Vai para a segunda turma. Só que nunca aconteceu. O que vai acontecer? Aí vem o processo penal. O processo penal vai dizer: o ministro que participou de outro julgamento não poderá participar de novo julgamento. Qual a grande discussão sobre isso? Espera lá. No pleno, ele poderia participar, porque não teria quórum para mudar. Esse caso era para estar no pleno, agora está na turma. Eu acredito, tá, que o Fux fez essa leitura. Vou para a segunda turma para julgar a revisão criminal. Mas vão fazer de tudo para não permitir o Fux na revisão criminal, vão querer torná-lo impedido. A PGR vai recorrer do nome do Fux para o plenário. O plenário vai dizer que o Fux não pode participar da revisão criminal e vão trazer o Messias, né? E vão trazer o próximo ministro, que sabemos que será o Messias, né? Vão trazer o próximo ministro pro julgamento. Então, tem muita água para rolar. Fato é, a gente ganha essa revisão criminal na segunda turma, porque tá na cara que o André Mendonça e o Fux estão babando para anular essa farsa da trama golpista. E sabe o que é o mais legal disso? Provavelmente a revisão criminal estará prontinha com pedido liminar. Saindo a certidão de trânsito em julgado, ela é protocolada no mesmo dia com pedido liminar. Vai para a segunda turma, só que vai ser distribuído. Não caindo para o Gilmar Mendes, provavelmente vem uma liminar já suspendendo a execução de pena, não vai para a prisão até o julgamento do mérito.
Então, assim, quando lá atrás eu dizia, gente, calma, tem muita água para rolar, viam a gente como louco, né? Eu sempre falei, Bolsonaro vai estar na urna em 2026, o povo não está acreditando, tá? Bolsonaro não está inelegível por esse caso. Transitado em julgado, Pitoli, fica inelegível. Fazendo a revisão criminal, conseguindo uma liminar para suspender a execução, volta os poderes políticos. Fica a situação do TSE, que tem 2 inelegibilidades, mas que no ano eleitoral pode pedir revisão daquilo, é outra composição do TSE. Gente, é super real o presidente Bolsonaro nas urnas em 26, Vitória. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.